Olá, meus queridos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sei que eu demorei demais para aparecer aqui para fazer essa semana 4 com vocês, mas é porque a correria tá demais. Mas eu prometo que o PET 2 eu vou deixar tudo em dia rapidinho. A minha mãe sempre diz para eu não prometer coisas que eu não vou cumprir ou que eu não vou conseguir cumprir, mas dessa vez eu tenho fé que vai dar tudo certo. E logo aí, nas 2 primeiras semanas do PET, eu já quero estar com tudo ok para fazer para vocês, tá bom? Então me desculpem o atraso e vamos logo sem perder tempo, porque a gente está precisando terminar isso logo. E o tema de vocês é Lógicas de Organização Política e Social na Passagem do Mundo Antigo para o Medieval. Vocês vão recapitular um pouquinho aí sobre a crise do Império Romano, sobre as invasões germânicas e de outros povos. Deixa eu destacar aqui para vocês os povos, ó. Hunos e posteriormente vikings, muçulmanos, entre outros, né? E é importante contextualizar aqui, ó, os contatos entre os romanos e germânicos e as concessões feitas pelo império a esses povos, bem como identificar os motivos de desencadeamento das invasões. Então, gente, quando os germânicos começaram a invadir ali, viver no meio dos romanos, muitos germânicos, inclusive, passaram a ter concessões para poder permanecer ali. Até porque existem relatos de que vários desses povos foram se misturando aí com os romanos. Houve casamentos, né, entre eles. Então, eles foram ali, aos pouquinhos, se chegando até eles estarem totalmente ali ligados com os povos romanos. Né? E depois veio aí outros povos que começaram a habitar as regiões aí do Império Romano. Inclusive tivemos outras invasões, inclusive dos vikings e outros que eles chamavam de bárbaros, porque chamavam de bárbaros pelo seguinte: os povos romanos não entendiam o que eles falavam. Então, para eles era alguma coisa que soava tipo bar. E aí, então, eles apelidaram todos esses povos que invadiram o Império Romano de povos bárbaros, beleza? No recapitulando, nós temos aí a crise do Império Romano do Ocidente e o crescimento da religião cristã. Esse crescimento da religião cristã fez com que eles deixassem o politeísmo, que é a questão de acreditar em vários deuses, para acreditar em um único Deus e se tornar aí um país monoteísta. As práticas de acreditar em muitos deuses, as práticas politeístas passaram a ser consideradas práticas pagãs. Aqui embaixo nós temos aqui, ó, a difusão do cristianismo no Império Romano e sua adoção como religião do Estado foram duas das muitas transformações experimentadas pela sociedade romana a partir do século III. Essas transformações, catalisadas pelo contato entre a cultura latina e aquela introduzida pelos povos germânicos, que progressivamente ocuparam territórios do Império Romano. Aí, gente, essas misturas aí entre os povos germânicos e os romanos, né, fizeram com que surgissem novas práticas culturais na sociedade romana. Tá vendo aqui, ó? Produziram uma nova sociedade bastante diferente. Segue abaixo um esquema para você retomar as principais informações trabalhadas nessa semana. Então, vamos lá. A passagem do mundo antigo para o medieval. Crise do Império Romano. Foi devido ao quê? Às invasões bárbaras dos povos germânicos. Houve, então, uma fusão cultural entre os povos germânicos e romanos, e essa fusão cultural gerou no quê? No feudalismo, que está bem aqui, que nós vamos ver agora um pouco do feudalismo. Esse feudalismo foi uma estrutura política e social, onde o clero tinha a função de orar, a nobreza de guerrear e os servos de trabalhar. Tá tudo aqui, ó. O PET de vocês trouxe aí sugestões de livro, de filme, né? E a sugestão de livro, até coloquei a imagem aqui, ó, o feudalismo. Coloquei aqui para vocês o filme Asterix e Obelix, que é para vocês assistirem. É bem bacana, é divertido, é um filme de humor, né? E a série Bárbaros, da Netflix, é muito bacana, já vi, é muito boa mesmo. E tudo aí retrata um pouco sobre essas invasões bárbaras aí ao Império Romano, tá bom?
Então, vamos aí para as atividades. Número 1. Por meio de uma pesquisa, analise e apresente as permanências e mudanças no que diz respeito à religião, economia, política, sociedade e cultura, considerando a transição da Antiguidade Clássica para a Idade Média. Então, eu coloquei aqui todos separadinho. Na religião, eu coloquei politeísmo. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e passaram a ser monoteístas. Vocês podem também colocar monoteístas ou colocar aqui o cristianismo, que é a religião monoteísta que se tornou oficial do Império Romano. Na economia, eles viviam da escravidão e aí passou então para o processo de servidão, que é aquela questão lá onde a gente até olhou no slide anterior, né? Sobre os servos trabalharem. Esses servos trabalhavam nos feudos e acabavam sustentando aí toda uma sociedade. Política. Antes o poder estava concentrado somente na mão dos reis e depois ele foi pulverizado aí nos feudos. Cada feudo passou a ter um poder diferente do outro aí. Cada senhor feudal tinha um poder para cuidar daquela região ali. Sociedade. Clero passa a regular mais a vida da população. Na sociedade, né, o clero passa a ter uma importância maior, um destaque maior. Por quê? Porque a partir do momento em que a religião se torna oficial, o cristianismo, o clero passa a controlar a vida das pessoas com relação aos dízimos, aos comportamentos, né, entre outras coisas das quais eles se viam na obrigação de serem as pessoas que oravam, cuidavam da vida espiritual da população, enquanto os nobres guerreavam em defesa dessa população, enquanto os servos trabalhavam para sustentar os demais. Na cultura, eles tinham uma produção clássica voltada aí mais para o ser humano e eles passaram então a fazer uma produção sacra, religiosa. Então, a maioria das pinturas dessa época vai ser uma pintura que vai ser voltada para a religião. A maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. Então, como é que eles ensinavam as passagens bíblicas para as pessoas? Eles faziam pinturas das quais as pessoas iam olhar para aquele desenho e ia ver a história sendo contada através desta imagem. Tanto que tem várias, né? Tanto de passagens bíblicas quanto, inclusive, do inferno, mostrando o que a pessoa poderia passar se ela fosse para o inferno. Então, era assim que eles educavam as pessoas na religião na época. Então, a produção sacra religiosa foi muito importante nesse período para esse doutrinamento dessas pessoas. Por um bom tempo, o período clássico ainda permaneceu nas vivências do período medieval. Aí eu coloquei 2 exemplos aqui, a escravidão, rei e etc. A escravidão continuou existindo, o rei continuou existindo, ele só não exercia aquele poder de mandar em tudo, porque ele dividiu aí essas regiões do país, né, essas regiões todas em feudos e cada feudo passou aí a ter as suas leis próprias. Tá? Vocês devem se lembrar disso aí, que vocês viram isso o ano passado. Então, gente, quando está mudando um período de um para o outro, ela não é assim, de uma hora para outra tudo já muda. Não, é uma questão de progressão, né? O tempo vai passando e vai se mudando o mundo, vai mudando aí as questões, vai mudando de pouco a pouco e algumas coisas permanecem, outras já alcançam aí as novidades do período. Número 2. Leia os textos abaixo e em seguida faça o que se pede. Texto 1. Na Germânia, os casamentos são castos e entre os seus costumes são os que mais merecem elogios. Pois os bárbaros são quase os únicos que se contenham cada um com uma só esposa, com exceção de alguns personagens que, pondo lado a lado a sensualidade, são solicitados para várias uniões por causa de sua nobreza. Não é a esposa que traz o dote ao marido, mas o marido à esposa. Texto 2. Como era a cerimônia de casamento da elite romana? Frederico, vem dormir. Segundo podemos deduzir das fontes, quando se celebrava o noivado havia uma festa.
na qual se elaborava o contrato de casamento. Como parte do contrato, o pai da moça devia dar um dote, o preço para comprar o marido. Na véspera do casamento, os noivos dedicavam seus brinquedos aos deuses familiares que haviam abençoado a meninice. A casa era decorada com flores e os bustos dos ancestrais eram trazidos para a ocasião. No dia do casamento, a noiva vestia de branco. Com base nos dois textos, identifique a diferença em relação ao matrimônio entre os povos de origem germânica e romanos. Gente, eu coloquei aí o mais básico, o mais que está na cara entre os dois textos, né? Os germânicos, o marido pagava o dote para a esposa e os romanos, a esposa pagava o dote para o marido. Mas você pode ter encontrado outras diferenças aí no casamento, em como era feita a festa, e pode colocar as duas que você identificou aí, tá ok? 3. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. A mulher medieval existe? Ao tentar imaginar as condições de vida, a maneira de pensar, enfim, a singularidade daquela época, é fácil se contentar com estereótipos, quer cultivado por clérigos de outrora, quer pela divulgação histórica atual. Entretanto, as pesquisas mais recentes mostram que as condições no plano geográfico, social e mental eram extremamente diversas. As mulheres que viviam na Idade Média estão, como hoje, incluídas em contextos que rechaçam qualquer generalização. Muitas vezes, as mulheres medievais são tratadas em livros e filmes como submissas, obedientes. A partir do texto, qual a importância de estudar a fundo a sociedade medieval? Aí eu coloquei, é importante estudar para aprender a não generalizar. Nem em todos os casos, a mulher é uma figura para ser vista somente como submissa. Assim como muitas coisas da era medieval, que era considerado um período das trevas, que não teve inovações e tudo mais, que estudando a fundo vai se notar que é totalmente diferente como as pessoas da era da modernidade falavam, assim era a mulher. Nem em todos os casos a mulher era essa mulher submissa e essa mulher que ficava só por conta do lar, do marido, das crianças e tudo mais, tá? Existem muitas histórias de mulheres que se destacaram aí nesse período. Então é isso, meus queridos. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seu colega e eu te espero no PET 2 e, se Deus quiser, sem atraso nenhum, tá bom? Beijo, até a próxima.